Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aproxime-se o que vai ser instituído no Ministério dos Acólitos. Ivan Marcelo da Silva Rodrigues. Presente. Ok, então quero saudar com alegria e no nome dele todos os que estão aqui no presbitério, Padre Edivan, saudar nossas queridas irmãs religiosas presentes aqui, as autoridades que estão presentes, nossos seminaristas, o povo de Deus aqui da paróquia de Santa Rita de Cássia, mas também as pessoas que vieram de outras comunidades que estão aqui presentes, e também tantos que nos acompanham nessa manhã pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, um meio de comunicação que se desenvolveu tão fortemente no tempo da pandemia e que hoje certamente continua servindo o trabalho da evangelização. As lideranças dessa comunidade, todos os que se preocupam de uma maneira ou de outra para que essa paróquia, essa comunidade paroquial possa continuar exercendo bem a sua função. Irmãos e irmãs na fé, nós teríamos hoje vários temas que poderíamos desenvolver. Porém, há sempre algo muito básico. Quando a gente celebra a Eucaristia numa comunidade, quando a gente celebra também a santidade da Igreja, representada naqueles que ela mesma declara como santos, como pessoas colocadas diante de nós como exemplos de vida, exemplos de virtude, mas também quando tratamos da ministerialidade da Igreja, que hoje temos diante de nós o Ivan Marcelo,
que receberá o leitorato, assim como temos tantos catequistas, como temos tantos outros ministros, como temos tantas pessoas que se colocam verdadeiramente a serviço da igreja. E digo que há algo básico, que é sempre a gente compreender com profundidade o mistério de Cristo. Disso não podemos esquecer. Isso é irrenunciável. Até o Papa Francisco nos chama a atenção numa palavra até exigente, digamos assim, que hoje já não podemos mais simplesmente supor o conhecimento de Jesus Cristo. Portanto, é possível até que pessoas estejam aqui participando da Eucaristia, mas o seu conhecimento desse mistério do Senhor Jesus é pequeno, é frágil, é fraco. E é para esses que o Santo Padre diz, olha, temos que sempre lembrar o mistério de nosso Senhor. Pois é isso exatamente que as leituras de hoje fazem. Vejam como no Evangelho Jesus começa a falar do Espírito Santo, né? Porque dentro da caminhada desse tempo de Páscoa, pós-pascal, ou melhor, tempo de Páscoa mesmo, nós já estamos nos preparando para na semana que vem celebrarmos a ascensão de Jesus aos céus, onde a gente celebra uma verdadeira troca de dons, de presentes entre o céu e a terra. Jesus que veio de junto de Deus, se tornou pessoa humana e trouxe com ele a divindade de Deus. Portanto, se tornando pessoa humana, ele se tornou verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Portanto, essa troca de dons, de presentes entre o céu e a terra. Domingo que vem, na celebração litúrgica, ele voltará para junto de Deus. E o que ele leva com ele, voltando para junto de Deus? Leva com ele a nossa humanidade. Assim como ele trouxe a divindade para estar no meio de nós, agora ele volta para junto de Deus e leva consigo a nossa humanidade. Portanto, vejam, assim ele se torna o pontífice. Ele se torna aquele que de fato foi capaz de trazer até nós a salvação de Deus e agora é capaz de nos levar para junto dele, porque nós, humanos, crendo nele, crendo na sua palavra, procurando seguir seus passos, podemos com certeza estar junto dele. E estar junto dele, meus irmãos e irmãs, é ser santo. Portanto, temos provavelmente muitas pessoas, milhões, miríades e miríades de pessoas que estão junto de Deus, que aqui viveram de tal forma esse mistério de Cristo, que estão junto dele, que estão lá, são santos, intercedendo por nós que continuamos aqui, né, como diz inclusive a Salve Rainha, que tantas vezes rezamos, continuamos aqui nesse vale de lágrimas. E Jesus, voltando para junto de Deus, também disso fala o Evangelho, promete o Espírito Santo. O Espírito Santo que virá, que veio sobre a igreja e que liturgicamente nós celebramos, considerando que ele é aquele que continua renovando a igreja, continua renovando a face da terra. A igreja
que é convidada de fato a continuar o trabalho de evangelização. Vimos na primeira leitura como os apóstolos, reunidos provavelmente no instante em que tiveram que resolver o primeiro grande problema para desatravancar a evangelização, para tirar obstáculos do trabalho de evangelização. Refiro-me, por exemplo, à questão dos judeus, da circuncisão. Assim como o evangelho foi sendo levado aos pagãos, os judeus que eram pouco ciosos, do evangelho, eram ciosos de Jesus porque ele era judeu, ele viveu muitos anos da sua vida como judeu, pensavam que para ser cristão tinha que ser judeu. E então esse concílio que a leitura de hoje descreve foi exatamente no sentido de que a evangelização precisava ser libertada para que o evangelho pudesse se espalhar mais ainda, pudesse atingir mais e mais pessoas. E diz exatamente no final do evangelho: o Espírito Santo e nós. Assim escreveram os apóstolos: o Espírito Santo e nós decidimos assim, que o que ser exigido dos cristãos? Abster-se da idolatria, abster-se do homicídio, do suicídio, do sangue, e abster-se das uniões ilegítimas. Portanto, não tocou mais, por exemplo, na questão da circuncisão, que parecia ser alguma coisa que iria atravancar o evangelho. E assim aqueles homens libertaram o trabalho de evangelização. Enviaram Silas, enviaram Paulo, enviaram tantos e tantos e tantos discípulos para que os pagãos pudessem ouvir falar do evangelho. Assim, vejam vocês, a igreja continua o seu trabalho, continua evangelizando. Qual é o desejo? O desejo do trabalho de evangelização é exatamente inserir as pessoas no mistério de Cristo. No mistério de Cristo. Ali é que as pessoas vão encontrar a salvação. E, visto que hoje, caro Padre Divan, celebramos Santa Rita, eu queria dizer uma coisa. Quando a gente fala de mistério de Cristo na vida de uma pessoa, a gente tem que refletir como de fato ela viveu. Quais são os detalhes, digamos assim, da vida de uma santa, de um santo, que mostraram com evidências que ela estava de fato inserida nesse mistério de Nosso Senhor. Começo citando, por exemplo, em 2020, em fevereiro de 2020, eu tive a alegria de, com um grupo de bispos, visitar o santuário do Padre Pio, em São Giovanni Rotondo, na Itália. E vou me explicar como eu entendi que São Giovanni está inserido no mistério de Cristo. Lá no Santuário Novo, ele é de 3 pavimentos. No pavimento de baixo, o último, lá está a Sala da Reconciliação. E ali começa uma coluna grande, provavelmente de uns 4 metros de diâmetro, mais 5. Essa coluna sobe até o piso superior,
onde está o altar, onde se celebra a Eucaristia. Mas naquela sala da confissão tem uma abertura, né? Uma portinhola assim, onde está colocado o corpo ou os restos mortais do Padre Pio. Significa o quê? Ele é santo por quê? Porque está ali inserido, colocado no mistério de Cristo, mas porque teve uma vida santa. Depois, durante aquele dia, eu tive oportunidade, até de maneira privilegiada, né? O padre reitor do santuário apresentou para a gente tudo aquilo que dizia respeito à vida do Padre Pio. E a gente foi entendendo pouco a pouco por quê. Porque inserido no mistério de Cristo, porque aquela maravilha teológica, né, traduzida em projeto arquitetônico, traduzida em coluna, traduzida ali para a gente olhar com os olhos, interpretar até mesmo a partir da ciência, digamos, da arquitetura, da construção, assim por diante. Mas hoje nós estamos celebrando Santa Rita, né? Também estive, ainda no tempo de estudante, no santuário de Santa Rita de Cássia, lá em Cássia. E sempre me preocupou como uma pessoa pode de fato viver inserida nesse mistério. E Santa Rita foi alguém sobremaneira que viveu esse mistério muito profundamente. Como menina que foi, filha, né? Assim eu pude ir nos lugares onde ela viveu, onde ela brincava, onde conheceu o futuro esposo, onde viveu com esse esposo, onde teve os 2 filhos. Ali já começa a surgir a primeira questão. Como aquele marido, que diz a história exatamente era bastante malvado, foi assassinado, morreu assassinado. O que significa na vida de uma mulher com 2 filhos ver o marido assassinado? Depois, a possibilidade desses filhos se vingarem da morte do pai. Era muito natural, parecia natural, normal naquela época da história, que um filho, tendo o pai assassinado, crescendo, ele vai fazer o quê? Para vingar, né, a sua honra, ele vai fazer justiça, mesmo que com as próprias mãos. E Rita fez um gesto impressionante. Se é para esses filhos mancharem as suas mãos com o sangue na vingança, pois então, Senhor, leva-os contigo antes disso. Isso toca muito o coração das mães, não é? Toca muito o coração dos pais. E por incrível que pareça, esses filhos, por outras razões, claro, de fato faleceram, né? Tendo ela cumprido a sua missão de esposa, de mãe, foi realizar o grande sonho da sua vida, que era exatamente ser religiosa, ser monja. E foi lá, naquele mosteiro, naquela casa das religiosas,
que a gente vê onde Rita cumpriu ainda mais profundamente esse mistério de amor que a unia a Deus, que a unia a Cristo, né? Ali foi religiosa, ali foi exemplo de virtude, ali foi exemplo de trabalho, ali foi exemplo de oração, ali foi exemplo de vivência desse mistério de fé. Por isso que ela é santa, porque ela viveu intensamente, de tal forma que até hoje essa santidade irradia na vida de muitas pessoas, inclusive aqui em Londrina. É ou não é verdade? Pois é. Esse é o mistério de Deus. Esse é o mistério de Deus que vai se colocando, vai se inserindo. E nós, afinal de contas, somos então convidados a nos inserirmos nesse mistério de Cristo também. Pela palavra de Deus ouvida, pelo testemunho, cumprindo bem aquilo que nos é dado pelo próprio Deus a cumprirmos, vivendo, afinal de contas, bem a nossa fé. Por isso, cada um, né, desses que a igreja coloca diante de nós, não só Santa Rita de Cássia ou o padre Pio de Pietrelcina, que eu citei só para esclarecer o exemplo, mas poderíamos pegar Irmã Dulce, poderíamos pegar São Francisco de Assis, poderíamos pegar Santo Antônio, ou tantos e tantos e tantos que hoje são colocados como verdadeiros modelos, para que também nós hoje possamos ter exemplos bonitos, sempre mais, tão necessários, para que as pessoas possam achegar-se da igreja, achegar-se do Evangelho. Aliás, uma das observações lindas de um documento muito importante, bonito, escrito a 4 mãos, por Bento XVI e pelo Papa Francisco, chama Lumen Fidei, a luz da fé. Ali eles explicam como por uma razão ou por uma razão há pessoas que se distanciam da fé, e pela mesma razão há muitas pessoas que se aproximam da fé, se aproximam da igreja, se aproximam dos sacramentos, para poderem de fato vivenciar esse mistério. Por isso, Padre Divan, querida comunidade, nosso Padre John, que está aqui também ajudando essa comunidade agora, a nossa missão não é simplesmente trabalharmos devocionismos, mas nossa missão é trabalharmos a inserção no mistério de Cristo. Inserção no mistério de Cristo. E assim estaremos sendo fiéis ao Senhor da história, ao Senhor da salvação. Caro filho Ivan Marcelo, tendo sido escolhido para acólito, participarás de modo especial do mistério da Igreja, que tem por ápice e fonte a Eucaristia, pela qual se edifica
e cresce o povo de Deus. Hoje te é confiada a missão de auxiliar os presbíteros e diáconos no testemunho de suas funções e também a de distribuir a Sagrada Comunhão aos fiéis, mesmo enfermos, como ministro extraordinário. Designado de modo especial para este mistério, esforça-te por viver mais intensamente do sacrifício do Senhor, conformando-te mais plenamente a Ele. Procura entender o sentido profundo e espiritual daquilo que fazes, oferecendo-te todos os dias como oblação espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Para bem desempenhar essa função, é bom lembrar-te de que, participando de um mesmo pão com teus irmãos e irmãs, formas com eles um só corpo. Serve, portanto, com sincero amor o corpo místico de Cristo, que é o povo de Deus, especialmente os fracos e os enfermos, e procede de acordo com o mandamento que o Senhor deu aos apóstolos na última ceia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ó Deus de suma bondade, que por vosso Filho unigênito entregaste à vossa Igreja o pão da vida, abençoai este nosso irmão escolhido para o ministério de acólito e concede que se dedique ao serviço do vosso santo altar, distribua fielmente o pão da vida aos seus irmãos e cresça na fé e na caridade, para a edificação da vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Ivan Marcelo recebe o pão para a celebração da Eucaristia e procede de tal modo que possa servir dignamente à mesa do Senhor e da Igreja. Amém. Uma salva de palmas, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Façamos as nossas preces